Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que tem participado muitas vezes, você que é a primeira vez, que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de meditar com você neste momento sobre a palavra de Deus que está registrada no livro de 2 Reis, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Nós temos ali uma história de uma mãe com seus filhos e nós podemos colocar como título O Milagre na Família. E aqui eu quero ler com você esse texto muito importante da palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra neste momento lida. Pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração para que nós possamos aprender e apreender aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. No nome de Jesus oramos. Amém. Pense você numa mulher que está sofrendo com a dor do luto, ao mesmo tempo em que ela sepulta o seu marido, ela tem uma preocupação de uma dívida tremenda que bate à sua porta e ainda o risco de terem os seus filhos levados como escravos para pagar a dívida daquele credor. Naquele contexto daquela época, era algo normal para a cultura da época. Se alguém devia e não poderia pagar o credor, os filhos poderiam ser levados para trabalhar o tempo até que pudessem pagar a dívida. Mas como naquele tempo, é como hoje, as pessoas abusavam da situação e os filhos acabavam por ficar escravizados por toda a sua vida. Mas nós temos aqui uma mãe com o coração apertado, preocupada, enlutada e passando por diversas dificuldades. A sua maior preocupação são os seus filhos. O medo dos filhos serem escravizados. Milhões de anos passou. E essa história hoje, ela se repete. Se repete em vários lares do Brasil e do mundo, onde os seus pais estão perdendo os seus filhos para a escravidão. Escravidão da droga, escravidão da pornografia, escravidão do vício, escravidão das drogas, escravidão do crime, e muitos dos nossos jovens têm sido tragados por conta do credor que é Satanás, e tenta arrancar e destruir as famílias, porque ele sabe, se ele destrói a família, ele destrói aquilo que Deus criou. A primeira instituição de Deus é a família. Pois bem, mas nós temos aqui o texto que nos ensina, embora uma história muito triste, nos ensina
que Deus é um Deus de provisão. É um Deus que pode prover as nossas necessidades, tanto as materiais quanto as espirituais. Deus é capaz de prover para a nossa família a sua bênção. Deus também é capaz de prover a libertação da nossa família. Deus é capaz de prover o pão nosso de cada dia. E é exatamente isso que o texto nos ensina. Então, ele dá alguns passos para nós, para que nós possamos receber de Deus a provisão para a nossa família. E o primeiro passo que está aqui, o primeiro princípio que nós aprendemos é: invista na sua vida espiritual. Veja só o que diz o verso 1 desse texto para nós. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu. E ela disse: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Pois bem, esse falecido, este homem que morreu e deixou sua família, ele não tem nada a ensinar para mim e a ensinar para você sobre equilíbrio financeiro. Ele morre, deixa uma dívida para com a sua esposa e seus filhos. Então, monetariamente falando, nosso amigo que faleceu aqui, ele não pode nos ensinar nada sobre investimentos na bolsa, sobre poupança, sobre investir no cuidado para deixar uma previdência para a família, para prover a família financeiramente. Ao contrário, ele deixa uma dívida tremenda nas mãos da sua esposa para ela poder se ajustar e se realizar. Mas esse homem, ele faz um investimento muito importante. Ele era um homem que temia o Senhor. E isso é muito importante. Enquanto nós temos muitas pessoas hoje fazendo investimento nas bolsas de valores, aplicando o seu dinheiro, aprendendo e buscando uma formação acadêmica para que ele possa ter uma segurança no futuro, pagando uma previdência para que ele tenha uma velhice mais tranquilo, enquanto muita gente está fazendo pós-doutorado para ter recursos e ganhar recursos financeiros para prover todo o seu futuro. Aqui nós temos também muitas pessoas que não têm investido em sua vida com Deus. O fato é que essas pessoas, elas pensam que a segurança delas estão no fato de poder ter uma formação acadêmica elevada, de poder ter bastante recurso financeiro, de poder ter uma poupança rechonchuda, onde ela pode guardar e prover por toda a sua vida. Mas é necessário que possamos compreender que muita gente é rico em dinheiro, mas é miserável para com Deus. E o texto nos mostra exatamente um homem que não tem nenhuma condição financeira e não deixou nada para a sua família, monetariamente falando, mas nós temos um homem que andava com Deus, um homem que temia a Deus, um homem que não fez investimentos monetários, mas fez um investimento espiritual. Ele deixou a porta aberta para a sua esposa, para que ela pudesse buscar a Deus através do profeta e receber do profeta de Deus a orientação para a provisão da sua vida. Por isso, a primeira lição que nós aprendemos no primeiro versículo é: invista na sua vida espiritual. Invista na sua vida espiritual. O melhor investimento para a provisão da sua vida é ter um relacionamento com Deus. Você pode perder a sua riqueza, você pode perder o seu dinheiro, você pode perder a sua saúde, mas você nunca perderá o seu relacionamento com Deus se você investir na sua relação com Deus. Leia a Bíblia todos os dias.
Peça a Deus para abrir a sua mente, o seu coração, para que você possa compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Leia a Bíblia, ore a Deus todos os dias, busque a Deus através da oração, participe da igreja, venha investir o seu tempo no momento de comunhão, momento de adoração, o momento de ensino da palavra, o momento em que você vai aprender a ter disciplinas espirituais que realmente vai abençoar a sua vida. É muito importante nós aprendermos que essa geração se esqueceu de investir a sua vida em Deus, mas você, na sua casa, no seu lar, você que é pai, você que é mãe, você que é um filho, neto, avô, invista o seu tempo. Se você está vivo, se você está vendo e ouvindo esta mensagem agora, aproveite o tempo, porque esse é o tempo que o Senhor está concedendo a você, para que você invista tempo na sua vida espiritual. Que você ore a Deus, que você leia a Bíblia, que você tenha disciplinas espirituais para que você tenha uma vida com Deus. E aí sim, todo o seu futuro e a sua eternidade estará garantida. O segundo princípio que nós aprendemos aqui nesse texto está no verso 2, quando o profeta Eliseu disse, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Vale a pena nós pensarmos que o segundo princípio é que nós devemos fazer uma avaliação da nossa vida. Ou nós podemos chamar, faça um inventário da sua vida, para que você possa compreender o que você realmente tem e o que você realmente necessita. O texto diz para nós, ele pergunta, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Essa mulher não mora debaixo da ponte. Essa mulher não mora na rua, não é uma pessoa em condição de rua. Essa mulher tem um teto. Então, ela não pode dizer que ela não tem nada. Ela tem uma casa. Essa mulher tem na sua casa uma vasilha com azeite. Então, ela não é que ela não tem nada. Ela tem uma casa, ela tem uma vasilha com azeite e ela tem 2 filhos. Ela não está só. Percebe que esta mulher dá um diagnóstico precipitado para o profeta. Se ela avaliasse, ela avaliou, ela tem uma casa, ela tem azeite e ela tem filhos. Então, ela já tem algo em que ela pode se apegar e ela tem algo que Deus pode usar para abençoar a sua vida. Nós temos o costume, e é costume que nós sempre diante de uma crise, diante de uma dificuldade, nós não enxergamos o que temos diante de nós. Nós não olhamos e não observamos o que está diante de nós. E esta mulher, com o seu coração apertado, apreensiva, preocupada, ela se esquece que ela tem uma casa, ela tem 2 filhos e ela tem uma botija de azeite. E ela também tem acesso ao Deus vivo. Quando ela vai buscar o profeta, ela tem acesso direto a Deus através do profeta Eliseu. Nós precisamos compreender que quando nós estamos passando por um momento de crise, nós precisamos avaliar a nossa vida, nós vamos fazer um inventário daquilo que nós temos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós já experimentamos e a nossa perspectiva, para termos a real percepção de como está a nossa vida. Há um texto em Lucas, no capítulo 24, que eu quero trazer à sua mente, a partir do verso 13, logo depois que Jesus é crucificado e ele ressuscita, mas ainda muitos discípulos não tinham visto Jesus, 2 desses discípulos estavam indo a caminho de Emaús, com os corações entristecidos, e no meio do caminho, Jesus vem atrás deles, chega perto deles, e começa a conversar com eles
e perguntam o que está acontecendo, e eles falam tudo o que aconteceu com Jesus, e é interessante que eles não reconhecem Jesus, e Jesus vinha caminhando com eles, explicando que era necessário que ele morresse, que ele ressuscitasse, passasse por tudo isso, e quando ele está passando direto, aqueles homens chamam Jesus, sem saber que é Jesus, para entrar na casa e dormir com eles. Quando Jesus entra, senta à mesa, parte o pão, eles reconhecem Jesus, e Jesus desaparece da frente deles. E algo interessante é o que os discípulos falavam no verso 30 e 32, que diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os seus olhos foram abertos. Existe na palavra de Deus uma ilustração muito interessante sobre isso, quando a pessoa está tão entristecida que ela não consegue enxergar o que está diante dela. Na passagem de Lucas, no capítulo 24, do verso 13 ao verso 35, Jesus já havia sido crucificado, estava morto, mas já havia ressuscitado, mas alguns discípulos não viram a Jesus, e dois deles, a caminho de Emaús, estavam caminhando quando Jesus chega logo atrás deles e começa a conversar com eles, perguntando o que eles estavam falando, e eles contam tudo o que aconteceu com Jesus, mas sem reconhecê-lo. E quando Jesus chega lá, quando eles chegam em Emaús, eles entram com Jesus dentro da casa, e Jesus parte o pão, e quando Jesus parte o pão, os olhos daqueles homens se abrem, e eles reconhecem Jesus, e o coração deles se enche de alegria. E é interessante que lá no final do verso 32, eles vão dizer um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Que coisa maravilhosa! Os olhos daqueles homens que estavam tristes, entristecidos, não viam nenhuma perspectiva. Ali, quando Jesus se apresenta, ele abre os seus olhos, enche o coração de alegria, porque a luta, o medo, o desespero, a desesperança, ela se dissipou. Os seus olhos foram abertos e eles puderam compreender que Jesus estava presente. É isso que nós devemos trazer ao nosso coração sempre. Lembrar que por mais lutas e dificuldades possamos enfrentar, sempre temos o Senhor conosco. Sempre temos a condição de buscar a Deus e buscar em Deus a provisão para as nossas vidas. Lamentações, capítulo 3, do verso 21 ao 23, diz para nós: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos trazer à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor está fazendo por nós e aquilo que o Senhor fará por nós. Se nós observarmos a palavra de Deus, se nós investirmos na nossa vida e na nossa comunhão com Deus, se fizermos investimentos espirituais, nós vamos poder avaliar e ver o quanto Deus tem nos abençoado e quantas promessas há ainda de muitas bênçãos para nós e para a nossa família. Faça um inventário da sua vida. Avalie a sua vida e veja que o Senhor está presente e quer e está disposto a abençoar. Basta você abrir o seu coração. Apocalipse diz que o Senhor está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entrará em sua casa, ceará com ele e ele com o Senhor. Que nós possamos avaliar a nossa vida e descobrir que o Senhor está à nossa porta, batendo, querendo entrar, nos abençoar e prover as nossas necessidades. O terceiro princípio: tenha bons relacionamentos. Veja só o que vai dizer o verso 3. Então
disse Eliseu: vá pedir vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Essa mulher tinha uma missão. Ela tinha que bater na porta dos seus vizinhos e pedir vasilhas emprestadas. Talvez ela chegou lá e disse: olha, me empresta a sua Tupperware, empresta a sua vasilhinha. Claro, a Tupperware lá deveria ser de barro, mas empresta aí a sua vasilha. E muitas vasilhas foram emprestadas. Mas imagina você se ela fosse uma péssima vizinha. Se ela fosse uma pessoa que não tinha relacionamento com ninguém. Se ela fosse aquele tipo de pessoa fofoqueira, mexeriqueira, aquela pessoa que quando uma bola batesse na sua porta, ela ia lá e pegava a bola dos meninos e furava a bola dos meninos. Se ela fosse o tipo da pessoa que quando jogavam a bola no quintal dela, ela sumia com a bola. Eu já vivi isso quando era moleque. Lá em Goiânia, nós brincávamos de bola na rua, tínhamos uma vizinha lá que não podia de jeito nenhum jogar a bola no quintal dela. Mas essa mulher aqui, ela aprendeu algo muito importante que ela já tinha desfrutado, que é criar vínculo com as pessoas. Crie vínculo com as pessoas. Abençoe a vida das pessoas. Tenha bom relacionamento. Seja educado com as pessoas. Seja carinhoso com a pessoa. Se alguém vier com uma pedra na mão, ofereça uma flor às pessoas. Busque a Deus, e à medida que você busca a Deus e que você deixa entrar no seu coração, Deus transforma o seu coração num coração amável. Num coração amável. Um homem comprou uma fazenda e quando o seu vizinho da outra fazenda do lado disse: olha, você comprou essa fazenda? Ele disse: sim, eu comprei a fazenda. Então você comprou uma causa na justiça. E aquele homem falou: por quê? Porque a cerca foi colocada no lado errado e eu vou brigar na justiça para que eu tenha a cerca no lugar certo. E aquele homem que comprou aquela fazenda disse: não vamos à justiça. Vamos lá colocar a cerca aonde você disser que a cerca tem que ser colocada. E quando aquele homem viu a reação desse novo proprietário, disse: então a cerca fica onde está. E criou-se ali uma amizade de muitos e muitos anos de duas pessoas, porque uma pessoa resolveu não ter razão, mas abriu mão para que pudesse ter paz e ter amizade com o outro. Faça sempre isso. Faça sempre isso. Tenha conexões com as outras pessoas. Deus sempre usa pessoas para abençoar outras pessoas. Sempre. Mas é necessário que você crie relações, boas relações. Diga bom dia, diga boa noite, diga graça e paz, diga Deus abençoe a sua vida, vou orar por você. Esteja sempre disposto, talvez, pegar o seu celular e mandar uma mensagem de paz a alguém, dizer: olha, hoje eu pensei em você e orei por você. Faça isso. Crie bons relacionamentos. Então nós aprendemos que o terceiro princípio aqui é que nós possamos agir como Jesus agiu, tendo um comportamento de bons princípios para que nós possamos abençoar a vida das pessoas, para que Deus possa nos abençoar. Lembre-se disso. Sempre quando você abençoa alguém, essa bênção que vai para essa pessoa, ela passa por você primeiro. Porque aquele que é canal de bênção é abençoado. Então, seja canal de bênção, tenha relações boas com as pessoas, crie pontes, não crie muros, se afastando das pessoas, mas crie pontes, mesmo com aquelas pessoas que são mais desafiadoras para a gente lidar com elas, mesmo que seja uma pessoa com um coração rancoroso, mesmo que seja uma pessoa fuxiqueira, tenha boas relações. Claro, não precisa abrir a vida para essas pessoas, mas você pode tratá-las com carinhos,
com carinho e buscando ter um bom relacionamento com as pessoas. Se essa mulher, agindo assim, foi tremendamente abençoada, você também pode ser abençoado se você tiver boas relações. O quarto princípio: faça restrições na sua casa. Quando nós queremos receber a provisão de Deus, nós temos que aprender a abrir as portas das nossas casas para abençoar a vida das pessoas. Mas em algumas áreas da nossa vida, Deus manda nós fecharmos as portas e fazer restrições na nossa casa. E o texto, verso 5, verso 6, diz para nós: depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O Senhor nos ensina que para algumas coisas que Ele quer fazer em nossa vida, você deve abrir as portas da sua casa. Mas para algumas coisas que o Senhor quer fazer na sua vida, para algumas áreas, você deve fechar a sua porta para que ninguém entre. O que Deus está dizendo para nós aqui neste texto? Feche a porta para o pecado. Feche a porta para muitas coisas que passam na TV aberta, TV fechada. Feche as portas para muitas coisas que tem na internet. Feche as portas para todo tipo de maldade, maledicência, rancor, todo tipo de pornografia. Feche a porta da sua casa. Tem coisas que acontecem dentro do seu lar que você não tem que compartilhar com as pessoas. Lutas, dificuldades, talvez sonhos que você tenha, talvez você não tenha que contar para ninguém. Conte a quem precisa, conte para Deus, ore a Deus, ore em família, feche as portas. Eu tenho visto, eu tenho aprendido que muitas pessoas, um certo pastor contou para nós uma experiência que ele teve, que uma pessoa da sua igreja, ela sempre brigava com seu esposo via internet. Colocava as broncas via internet para o seu esposo e mandava mensagem para o seu esposo via Facebook, e aquilo foi entristecendo, foi constrangendo o seu marido. E, dado momento, o pastor foi à sua casa e disse para ela o seguinte: cada vez que você dá uma bronca no seu marido pela internet, tem muitas outras mulheres olhando para o seu marido. Se você quer conservar o seu casamento, feche a porta da sua casa. Infelizmente, tem muita gente espalhando toda a sua vida nas redes sociais, enquanto outros se deleitam na sua desgraça. Se você tem um problema na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, Deus está dizendo: feche a porta para que Ele possa abençoar a sua vida. Nem tudo você deve espalhar. Nem tudo você deve contar. Mas conte a Deus. Situações difíceis que você está enfrentando, procure o pastor, procure um diácono, procure pessoas que você sabe que são idôneas, que são discretas, que pode aconselhar você através da palavra de Deus, mas não espalhe os seus problemas por aí afora. Feche a porta do seu quarto, feche a porta da sua casa, para que Deus possa abençoar a sua vida. Fazendo assim, você está protegendo a sua família. Fazendo assim, você está santificando a sua família. Existem situações em nossa vida que nós podemos compartilhar. Existem situações em nossas vidas que nós podemos somente abrir no nosso coração para Deus e contar com a provisão que vem do Senhor. Quinto e último princípio: viva o milagre da provisão. Por isso que eu disse
no começo dessa mensagem, que o título desta mensagem é O Milagre na Família. O verso 7 diz: E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, paga as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Esse texto é maravilhoso, porque a Bíblia ela é maravilhosa. Ela nos ensina algo aqui muito importante. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para a redenção de Jesus, para aquilo que Jesus fez na cruz, para a obra redentora do Senhor Jesus em nossa vida. Preste atenção no que o profeta diz. Vá, vende parte do azeite, venda o azeite e pague as suas dívidas. Aqui Deus está falando para mim e para você: eu estou redimindo o seu passado. Deus, quando entra com providência em nossa vida, na pessoa do Senhor Jesus, Ele entra em nossa vida e diz o seguinte: o seu passado foi pago. Eu estou pagando as dívidas do seu passado, eu estou perdoando os seus pecados, você já não tem mais nenhuma dívida, porque eu paguei a sua dívida. E ele vai continuar dizendo, quando o profeta diz: viva do resto, o Senhor está dizendo: eu garanto o seu futuro. É exatamente isso que o texto está dizendo. Quando o profeta diz: e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida eterna e começar a viver, a desfrutar essa vida eterna aqui e agora. O texto mostra para nós que a maior provisão de Deus para nós é o provedor. A maior provisão de Deus para nós não é pagar a minha dívida, não é alimentar o meu corpo, não é proteger a minha família. A maior provisão de Deus para nós é Ele mesmo, é o próprio Deus. O próprio Deus que vem como provedor, o próprio Deus que vem como aquele que vai saciar nossa fome, que vai saciar nossa sede, é aquele que vai perdoar os nossos pecados e mais, que vai garantir o nosso futuro. Esse é o Deus que provê e que faz o milagre na nossa vida. Por isso, o convite que eu faço a você neste momento, nessa oportunidade é: invista na sua vida espiritual. Busque a Deus, ore a Deus, peça para que Ele possa entrar na sua casa, permita que Ele entre, porque o texto que nós lemos e pensamos de Apocalipse, ele vai dizer: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo: eu quero entrar na sua casa, eu quero sentar à cabeceira e eu quero conduzir a sua vida e eu quero abençoar a sua família. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor requer de nós. Por isso que eu digo a você: invista na sua vida espiritual. Faça uma avaliação daquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Deus está contigo e quer abençoá-lo. Tenha o princípio de ter bons relacionamentos, seja bênção na vida das pessoas, porque Deus vai usar pessoas para abençoar a sua vida e vai usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Seja canal de bênção. Fazendo isso, tendo bons relacionamentos, você será luz para a vida daqueles que estão em trevas. Faça uma restrição na sua casa, feche a porta para o pecado, feche a porta para as ofertas deste mundo, mas abra as portas para que Jesus possa entrar e reinar na sua casa e na sua vida. E então, quando você fizer tudo isso, você receberá o milagre da provisão de Deus, que torna-se realidade em sua vida. O próprio Deus
é a maior provisão que eu e você precisamos. Termino essa mensagem com Colossenses capítulo 2, verso 14, que diz que Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Na cruz de Cristo, nós temos a provisão para todas as nossas necessidades. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, somos gratos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. E pedimos, ó Deus, que possamos realmente, ó Deus, investir na nossa vida espiritual. Que possamos, ó Deus, ter relacionamento sincero com o Senhor. Saber que o Senhor está conosco, está nos abençoando. Que nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Que nós possamos fechar as portas do nosso lar, ó Deus, para o pecado, para a maledicência, para a fofoca, para a mágoa, para o ressentimento, ó Deus, mas que possamos abrir as portas para que o teu Espírito possa encher o nosso coração com o seu fruto, Pai. Ó Deus, e que nós possamos viver cada dia o milagre da provisão que é o próprio Senhor na nossa vida. Que talvez não tenhamos uma vida de riqueza monetária, mas que nós possamos, ó Deus, ser ricos para com um relacionamento contigo, com uma vida santa, como o Senhor requer de cada um de nós. Abençoa cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, ó Deus, e que essa mensagem possa falar realmente o fundo aos seus corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, fique na graça e na paz do Senhor.